8h01. A advogada do adepto do Sporting, que há um ano foi baleado no olho por agentes da PSP, acusa a polícia de abuso de força e de mentir. Dentro da PSP ainda não foram apuradas responsabilidades. O inquérito continua a decorrer. Os factos reportam a 17 de maio de 2025. Foi nos festejos do bicampeonato do Sporting, na zona do Saldanha, em Lisboa, antes da entrada para o Marquês. Bernardo Topa, de 28 anos, foi atingido por uma bala de borracha. Ficou cego do olho esquerdo. Entretanto, diz que já gastou mais de 16 mil euros em cirurgias. Um ano depois, o processo nos tribunais está em segredo de justiça. O inquérito interno da PSP ainda está em fase de instrução. A advogada de defesa deixa críticas ao Ministério Público e à atuação da PSP e admite mesmo avançar com uma ação judicial contra o Estado. Miguel Gato. A advogada de Bernardo Topa, Sara Macias, diz ter provas de que houve, de facto, abuso de força policial. Os vídeos identificam claramente, são os 7 primeiros membros desta brigada, que, sem avisar que vão fazer manobras de dispersão, começam a disparar com os braços em ângulo reto. Não há aqui balas perdidas. Ao lado do Bernardo estava uma criança de 3 anos nos ombros de um pai. Podíamos estar a falar de um homicídio. Perante as provas claras e óbvias que diz ter, a defesa de Bernardo Topa não compreende porque é que o processo interno da PSP, para apurar responsabilidades dos agentes, ainda está a decorrer. A PSP sabe quem é que indicou, sabe a quem é que atribuiu aquelas armas, sabe perfeitamente quem é o agente. Portanto, não se pode vir escudar numa situação de não conseguir apurar o nome do agente. A advogada revela ainda que a ação levada a cabo pela PSP nos festejos do bicampeonato do Sporting no ano passado fez mais de 70 feridos, a maioria homens, jovens, adultos. Da parte da PSP não houve qualquer tipo de condenação e Sara Macias acusa até a instituição de estar a mentir. A PSP no dia seguinte, sabendo que há um adepto que está numa mesa de operações durante 5 horas no Hospital de São José e tem 72 casos nos hospitais por ferimento de balas, vem dizer no dia seguinte que o evento correu de forma pacífica e até elogiava os adeptos do Sporting. Não é só cínico, não é só hipócrita. É falso. As críticas da advogada à PSP, sendo que também há um recado para o Ministério Público. Não vamos deixar que o processo tenha igual curso ao que teve o processo quando o Sporting foi campeão no Covid, na temporada 2021. Nós não vamos deixar que este processo seja arquivado. A defesa do adepto do Sporting admite ainda avançar com uma ação judicial contra o Estado português, caso o processo, que está agora em segredo de justiça, não avance nos próximos tempos. Miguel Gato, que entrevistou Sara Macias, advogada do adepto do Sporting que foi baleado no olho no ano passado, durante os festejos do bicampeonato. Questionada pela Rádio Observador, a Direção Nacional da PSP não comenta as acusações da advogada, diz apenas que qualquer reação seria precipitada, uma vez que o inquérito se encontra em fase de instrução na Inspeção-Geral da Administração Interna. Este é o tema do Onde Para o Caso, um programa para ouvir na íntegra hoje, depois do Jornal das 5 da tarde política. O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros a proposta de revisão da lei laboral que vai seguir depois para o Parlamento para ser votada pelos deputados. Também hoje está previsto o encontro entre Luís Montenegro e José Luís Carneiro. O Primeiro-Ministro vai receber em São Bento o Secretário-Geral do PS, depois de já se ter reunido com o Presidente do Chega. Foi o próprio José Luís Carneiro a anunciar este encontro ontem à noite, em entrevista na CNN Portugal. Temos a intenção de ter um encontro durante o dia de amanhã para passar em revista vários assuntos, mas é evidente que daí não se pode extrair a ilação de que o PS viabilizará a proposta de contra-reforma laboral do Governo. Sendo que a reunião de hoje não está na agenda oficial nem de José Luís Carneiro, nem do Primeiro-Ministro. Carneiro vai estar numa visita a uma escola às 11 da manhã. Montenegro tem o Conselho de Ministros às 9h30. Por isso, a reunião entre os dois só deve acontecer depois de aprovada pelo Governo a proposta de revisão da lei laboral. Donald Trump e Xi Jinping estiveram reunidos esta madrugada em Pequim. Falaram sobre o conflito no Médio Oriente, a guerra na Ucrânia e também a relação com a Coreia do Norte. É o que acaba de avançar o Ministro dos Negócios Estrangeiros da China num comunicado. A reunião decorreu à porta fechada no Grande Salão do Povo em Pequim. Durou cerca de 2 horas. A imprensa estatal chinesa adianta também que Xi Jinping avisou Donald Trump que Estados Unidos e China podem entrar num conflito se a questão de Taiwan não for resolvida. À entrada para a reunião, Trump deixou muitos elogios a Xi Jinping e mostrou-se confiante no futuro da relação entre os dois países. You and I have known each other now for
Eu e o Xi conhecemos-nos há muito. Na verdade, é a maior relação entre os nossos países que qualquer presidente ou vice-presidente já teve. E isso é uma honra para mim. Temos uma relação fantástica. Nós juntámos-nos quando tínhamos dificuldades, trabalhávamos juntos. Eu chamava pelo Xi e o Xi chamava por mim. Sempre que tínhamos um problema, trabalhávamos juntos rapidamente e teremos um futuro fantástico juntos. Tenho muito respeito pela China, pelo trabalho que foi feito. É um grande líder, digo isto a todos, é um grande líder. Às vezes as pessoas não gostam que eu diga isso, mas eu digo de qualquer forma porque é verdade. Eu apenas digo a verdade. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. Xi Jinping falou antes de Donald Trump, apelou a que Estados Unidos e China sejam parceiros e não adversários num mundo que diz ter chegado a uma nova encruzilhada. Na análise, o especialista em relações internacionais Miguel Baumgartner acredita que este encontro tem um caráter puramente comercial, mas explica que pode evoluir para algo mais. E como é que ela pode ser profícua na questão comercial? E como Donald Trump é um empresário que é presidente dos Estados Unidos, interessa-lhe muito a questão comercial, interessa-lhe muito a questão do investimento chinês nos Estados Unidos e, portanto, nós temos aqui, não é uma reunião política, eu diria, é uma reunião comercial que depois terá, digamos assim, se correr bem, haverá aqui facilitação política em alguns pontos de parte a parte. A análise de Miguel Baumgartner no Gabinete de Guerra desta manhã. O presidente dos Estados Unidos aterrou ontem à noite em Pequim, foi recebido com honras militares na praça de Tiananmen. São agora 8h08, Carla, antes dos momentos de glória, que outras notícias merecem destaque? Cavaco Silva considera que Donald Trump não é de confiança e avisa que a Europa não se pode acobardar perante o presidente dos Estados Unidos. Ideias deixadas pelo antigo presidente da República numa entrevista à Rádio Renascença. Cavaco Silva defende também uma força europeia de defesa separada da NATO. O ministro da Administração Interna admite o encerramento de algumas esquadras da PSP na zona de Lisboa. Luís Neves explica que o objetivo é ter mais agentes na rua para garantir um policiamento de maior proximidade. Em entrevista à RTP, o ministro repete que os casos de abuso e tortura nas esquadras do Bairro Alto e do Rato são inaceitáveis. Hoje começa o julgamento da ação de José Sócrates contra o Estado, remontada a 2017. O ex-primeiro-ministro exige ser indemnizado em pelo menos 50 mil euros devido à duração do processo marquês. O julgamento arranca às 10 da manhã no Tribunal Administrativo de Lisboa.